seja bem-vindo a Conversas Cristãs. Este é um espaço para cristãos em que nós procuramos pegar a Bíblia, tê-la como nossa regra de fé e prática, os ensinos do Senhor Jesus como nosso guia, a nossa luz, e com isto na mão olhar para as manchetes, para as notícias que têm ocupado, digamos, o centro das atenções. Há pouco tempo falou-se muito e houve realmente quase que uma cimeira a nível nacional para a apresentação daquilo que é o plano de recuperação para o nosso país em relação à pandemia. Plano para recuperação do país entre 2020 e 2023. Nós tivemos vários elogios sendo feitos a este plano. O plano foi apresentado pelo nosso governo. A Comissão Europeia elogiou o plano de Portugal. Portugal foi apresentado como um país que eventualmente quer estar à frente daquilo que é a recuperação da nossa nação. Bem, foi a notícia que aconteceu. Eu não sei se você, ouvindo esta notícia, teve o desejo ou a curiosidade de tentar saber que plano é este. Além daquilo que é a conversa política superficial, tentar perceber um bocadinho mais deste plano. Talvez se você soubesse e se quisesse, descobriria que afinal as linhas do plano estão disponíveis, por exemplo, em termos da internet. A visão estratégica para o plano tem 142 páginas. Está disponível na net se você quiser ler. Não vou perder meu tempo com isto. Pois é, eu achei que era importante e gastei algum tempo lendo as 142 páginas da visão estratégica do plano de recuperação do nosso país. A primeira impressão que posso lhe dar é que fiquei um bocado decepcionado. Eu estava à espera de encontrar uma quantidade de propostas bastante específicas no que diz respeito à recuperação. Aquilo que nós encontramos em grande parte dessa visão estratégica é um conjunto de afirmativas que são bastante de senso comum, coisas que são óbvias e que são bastante pouco claras, digamos assim. Não há definições muito específicas sobre aquilo que se vai fazer. Há, digamos, declaração de intenções. Mas intenções nem sempre significam que as coisas vão funcionar. Bem, o plano passa por alguns passos que são importantes. Ele faz uma avaliação do problema, tenta perceber aquilo que está a acontecer, identifica quais são as causas da situação que estamos a viver. A dificuldade que estamos a viver neste momento é esta crise. É uma crise de saúde, é uma crise económica, é uma crise social, podíamos acrescentar que é uma crise psicológica, que é uma crise espiritual, etc, etc. Talvez seja crise política também. Depois tenta avaliar, pensando nas causas que levaram a acontecer tudo isto, e a pandemia evidentemente que é a número 1, é a responsável, esquecendo que a questão não é só a pandemia, mas a forma como nós respondemos a ela. O plano também avalia então quais são os efeitos de tudo isto que está a acontecer, as causas e os efeitos. Sim, uma avaliação que nós diríamos que é básica para qualquer coisa. E então há um conjunto de propostas. Como responder, o que se pretende fazer. Aqui é que nem sempre há muitas definições claras, como eu dizia, mais manifestações de intenções. Nós queremos que seja isto e queremos que aconteça aquilo e esperamos que possa suceder assim e desejamos que aconteça aquilo mais. Lendo o plano estratégico para, digamos, a visão estratégica para o plano de recuperação, eu confesso que não fiquei muito animado. Pela falta de critérios bastante claros, acho que fica no ar muita coisa e fica muito indefinido. As verbas às quais o nosso país vai ter acesso vão ser significativas. Não sei se este plano realmente nos apresenta grande segurança sobre a forma como ela vai ser utilizada. Mas confesso que mais do que isto, eu pensei, e ouvindo e lendo aquele plano, num outro plano de recuperação. Este, muito mais antigo, muito mais específico, muito mais geral. Porque não diz respeito apenas a Portugal, mas diz respeito à humanidade. É o plano de recuperação que Deus expressa na sua palavra, a Bíblia, a respeito da recuperação da humanidade, de cada um de nós individualmente e da nossa humanidade coletivamente. Esse plano de recuperação, que está expresso na Bíblia e anunciado como Evangelho, identifica o problema. E o problema, segundo Deus, é pecado. Pecado é rebeldia. As causas de tudo aquilo que vem a acontecer são a nossa rebeldia contra a vontade de Deus. O nosso desejo de independência. A nossa arrogância de achar que nós podemos fazer melhor do que Deus. Sendo que Ele nos criou e Ele nos conhece melhor do que ninguém. Ele nos criou com condições para que nós pudéssemos viver a vida de forma plena, de forma satisfeita, com propósito. Ele criou e deu-nos uma vida com todo o sentido, com as bases mais claras para que nós pudéssemos escolher entre o bem e o mal e com um propósito muito claro, um alvo
bem definido para a vida. Infelizmente, nós achamos que podemos fazer melhor sem Deus. E com isso, nós optamos por, inclusive, excluí-lo da nossa realidade, dizer que não precisamos dele e chegamos então a uma vida que não tem sentido, não há uma razão para ela existir, aconteceu por acaso. Ficamos sem base para definir certo e errado, porque passa a ser tudo muito subjetivo e deixamos de ter um propósito. A vida não tem alvo, cada um cria o seu e o teu é tão válido quanto o meu. E este mundo está-nos a levar aonde nós estamos aqui. O plano de recuperação de Deus identifica isto como a causa principal da situação que estamos a viver. A consequência, o efeito que nós olhamos no mundo é a separação de Deus. Esta separação nos separa da fonte de poder, da fonte de amor, da fonte de realização, da fonte de capacidade para nós usarmos esta vida da melhor maneira. Daí que nós andamos perdidos, batendo a cabeça, tentando encontrar satisfação nisto, naquilo e naquilo outro, sem conseguir encontrar um rumo certo. Vivendo, muitas vezes, a vida simplesmente pelo prazer momentâneo, insatisfeitos porque este prazer dura muito pouco tempo, sempre achando que há de haver algo melhor pela frente e à medida que os anos vão passando, ficando cada vez mais frustrado, porque com a idade esta capacidade de desfrutar da vida parece que vai ficando mais pequenina. Felizmente, o plano de recuperação de Deus não nos dá apenas respostas vagas e declarações de intenções. Nos diz especificamente como é que o problema pode ser resolvido. Nos diz que nós não somos capazes de o fazer. Não há uma forma do homem sozinho, ou mesmo da humanidade coletiva, resolver o seu problema maior, que é a separação de Deus. Esta separação teve que ser ultrapassada por alguém superior a nós, porque separação é morte e alguém teve que vir tomar a nossa morte. Separação é isto. Não podemos chegar lá. Então alguém veio e morreu no nosso lugar. Alguém veio e escolheu tomar a nossa morte. Esta mensagem é tão extraordinária e tão confusa de entender que, desde sempre, quando ela foi anunciada, ela criou dificuldade à mente humana. Para nós, poder significa capacidade de mandar, tomar as decisões e impor a vontade. Deus tem todo o poder, mas não fez isto. Ele nos ofereceu o seu amor. Ele veio na pessoa de Jesus. Viveu uma vida sem pecado e, no fim desta vida, Ele se ofereceu no nosso lugar para morrer a nossa morte e desta forma ocupar este buraco, este vazio que nos separava de Deus, permitindo que então a recuperação aconteça. Como? Voltando à comunhão com Deus. Isto acontece individualmente. Quando uma pessoa reconhece o seu pecado, reconhece que isto a separou de Deus, arrepende-se da vida que tem vivido separado dele, pede a Deus perdão e crê naquilo que Jesus fez, a Bíblia nos diz que esta pessoa começa uma vida nova. O plano de recuperação de Deus para a humanidade começa a acontecer na vida desta pessoa imediatamente. Começa individualmente. E esta pessoa, fazendo parte de um coletivo, uma comunidade, uma igreja, começa coletivamente. Cada um daqueles que aceita individualmente experimenta a diferença que é viver com Deus e, fazendo parte de um coletivo, partilha de uma comunidade que utiliza dons e talentos para contribuir da maneira que isto possa ser uma verdade. Esta é a proposta de Deus para uma nova humanidade. Esta é a maneira que Ele faz para poder recuperar o homem individualmente, para recuperar o homem coletivamente. O plano de recuperação de Deus é perfeito e, de facto, funciona. Milhões e milhões, ao longo de séculos seguidos, têm experimentado isto e têm verificado nas suas vidas. A nossa proposta será sempre, como igreja, dizer ao caro amigo que está eventualmente acompanhando este é o plano para a sua vida. É a melhor coisa que nós podíamos lhe anunciar. Não existe notícia melhor. Esta é a grande e maravilhosa notícia do amor de Deus por si. Não fique de fora. Receba o plano de recuperação. Faça parte da nova humanidade que Deus está a criar em Cristo.